paz do Senhor novamente para todos, né? Aqui tem pedido de oração que no finalzinho nós vamos fazer, né? Antes de começar o estudo, já quero deixar aqui o meu abraço ao meu esposo que está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe ele, né? De que Deus, ele se revele ao meu esposo de uma maneira extraordinária, né? Eu creio num agir de Deus tremendo na vida dele. Eu sei que Deus vai sentar do ladinho dele lá, né? Vai trabalhar no coração, né? É isso que eu desejo para o meu esposo nesse dia tão especial, né? Porque a gente, né, no mundo que nós estamos, né, passamos por tantas dificuldades, né, e aí Deus está abençoando com vida, né, Deus abençoe lá. E se tiver mais algum aniversariante dentre nós, fica aqui o nosso parabéns e que as bênçãos do Senhor vos alcance. Mas vamos para a palavra do Senhor Jesus? Em Gênesis 15, meu Deus, o que é esse texto? Esse texto é o texto que falou há muito na minha vida. Deus está me ensinando eu a ensinar esse texto, essa palavra para muitos. E tão gostoso, assim, muitos assim estão recebendo. Eu falo, Senhor, eu tenho também que aprender a aplicar ela para minha vida, né? Também eu tenho que aprender a aplicar, porque esse texto aqui é um texto extraordinário, né? Gênesis 15. Aí nós vamos aí dar uma percorridinha aí, só falando, né? Só apontando por outros textos da Bíblia. Mas o nosso texto, onde nós vamos ficar aqui mais atento, é em Gênesis 15. Abram aí e desde já eu desejo que sejam abençoados. Abram aí as suas Bíblias e os vossos corações. Amém? Diz assim: passado esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Senhor Todo-Poderoso, meu Deus, de que me valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente, lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Eu vou ler até aqui. Se nós tivermos tempo de falar, né, um pouquinho mais profundo, porque esse texto é muito rico. A gente senão nós dividimos ele e em outra oportunidade nós conversaremos sobre essa descendência aqui, ainda não trazida à existência, mas já na mente de Deus e Deus falando para o seu servo a respeito dessa descendência. Então nós começamos, amados, com uma informação, começamos o texto com uma informação importantíssima, dizendo assim: passados esses acontecimentos. Que acontecimentos, né? Então, só para a gente fazer uma retrospectiva, para a gente se contextualizar com este capítulo aqui, eu preciso fazer menção do capítulo 14, né? E por que não, se do 13, umas pinceladinha, depois a gente passa por lá, né? Mas no capítulo 14, a gente vê aqui a guerra
4 reis contra os 5 reis, né? Lá no 13, por isso que é bom a gente pincelar já para a gente não esquecer o assunto. Lá no 13, né? Depois que Ló, ele se aparta, o sobrinho de Abraão, se aparta de Abraão, né? Aquele sobrinho que Abraão não levou consigo, mas que este mesmo o seguiu, né? E esse fato de o Ló seguir Abraão é porque o Ló também creu no Deus de Abraão. Deus não falou com Ló. Lá em Gênesis 11, que quem tem acompanhado a gente vê que Deus fala com Abraão lá no Gênesis 11. Mas enfim, Deus falou com Abraão, né? Aí Abraão, ele tenta, já ensinei isso aqui, ele tenta convencer o seu pai, tenta, né? Aí acontece toda uma problemática ali, né? Porque daí o pai de Abraão, ele parece que ele resiste, até que um irmão mais novo de Abraão acaba morrendo. Aí o pai decide seguir para Canaã. Aí chegou numa terra que tinha o nome do seu filho que morreu. Ali se estabeleceu até morrendo. Depois, no 12, vem dizendo que a chamada de Abraão, né? Mas só que a gente percebe que Deus chamou Abraão no capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2, fala sobre isso, né? Que Deus chamou Abraão ainda quando ele estava na Mesopotâmia, antes de chegar em Harã, né? Aí o que acontece? Por que eu tô explicando isso? Que nesse Deus fala com Abraão, aí Abraão, ele tenta falar daquele Deus que só ele ouviu, só ele viu, né? Tenta passar aquilo que Deus chamou ele e ele ficou ali passando para o pai. Vamos, porque um Deus falou comigo, esse Deus é invisível, mas é totalmente real. Começou a falar desse chamado desse Deus, né? Tudo isso acontece lá no capítulo 11. Aí o que acontece? Por que eu estou explicando isso aqui? Que parece que o Ló, o significado do nome Ló é véu, parece que o Ló, ele ouvindo esse diálogo que está acontecendo entre Abraão e o pai de Abraão, no caso do tio e do avô, ele ouvindo, falar de ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvindo, produziu em Abraão, em Ló, o desejo de seguir Abraão também. Puxa, esse Deus aí. Mas só que Deus nunca falou com Ló até então. Deus não falou com Ló, Deus falou com Abraão. E o Ló, ele segue. E porque segue aquele homem, né, a quem Deus chamou, o Abraão, ele começa a enriquecer, né? Deus vai abençoando ele, faz promessa para Abraão. Depois no capítulo 12 a gente vê isso, e ele vai crescendo, né? Vai peregrinando ali com o Senhor, e Ló automaticamente vai enriquecendo junto. Até quando chegamos no capítulo 13, a gente vê que a terra ali onde eles estavam, a região onde eles estavam, era insuficiente para alimentar os dois rebanhos, o rebanho de Ló e o rebanho de Abraão. Aí aconteceu o quê? Que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a discutir, né? Até que eles ali concordaram. Abraão chama ele e pede para ele: olha, escolhe para onde você quer ir, ou se for para lá, eu vou para cá, e assim nós conhecemos a história. Mas por que eu tô explicando isso? Que a palavra de Deus fala que assim que Ló, que significa véu, se aparta de Abraão, isso está lá no capítulo 13, Deus vem falar com Abraão por intermédio de uma visão. Ou de uma visão, será? Deixa eu ver aqui. No 15, ele diz que é por intermédio de uma visão. Aqui, acho que ele não... Aqui ele não... Deus falou. Não diz qual foi o intermédio. Falou. E lá no versículo 14 do capítulo 13, olha o que Deus fala para Abraão. Então, depois que o véu saiu do lado de Abraão, depois que ele foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão. Olha só. Vamos entender isso aqui. O Ló, ele foi para umas planícies, onde a terra era boa, para uma planície onde não tinha que subir, descer, ou seja, tinha todo o conforto para si e para os seus rebanhos, né? Porque Abraão falou: olha, você escolha para onde você... Imagine o Abraão falando: olha, você escolhe. Um lado só tinha montanhas, o outro lado era verdinho, planície, com água, com tudo, né? O Ló, ele não teve um
pingo de misericórdia. Ele foi logo escolhendo, né? Outro falaria, não, vamos resolver essa questão, vamos pedir, né, aí pro teu Deus, aí vamos pedir para Deus, né, para que ele amplie, né, espaço para os nossos rebanhos. Não, ele nem pensou, automaticamente ele falou, não, eu quero aquele lado lá, o lado das planícies, o lado tudo bonito, tudo já olhando as dificuldades, né, do lado montanhoso, que foi o lado que Abraão ficou. E Abraão ficou com aquele lado de montanhas, né? E quando chegou aquele lado de montanhas, aqueles lados de dificuldade, aquele lado que... Como que você vai plantar em regiões montanhosas? Como que você vai expor os teus animais ali em regiões montanhosas? Ele chegou ali, no meio daquele lugar, daquelas improbabilidades. O Senhor, depois que o véu se separou de Abraão, que Ló simboliza véu, o Senhor Deus, estamos lá no capítulo 13, vem a Abraão e diz assim a Abraão, olha... Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observe bem do lugar que você está. Da onde que você está? Aqui o Senhor já começa a falar conosco. Né? Porque às vezes, presbítero, do lugar que a gente está, é difícil a gente ver coisa boa. Do lugar, olha que Deus fala para ele, olha, da onde você está. Tem gente que fala assim, quando eu estiver lá, eu faço... Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar naquele lugar para eu poder ter um conforto, para eu poder propor uma vida de conforto para os meus filhos? Será que quando eu chegar, eu tinha um desejo de fazer medicina, mas se eu conseguir terminar o ensino médio, né? Se eu conseguir entrar para uma faculdade, ou se eu tivesse feito uma faculdade, já tenho 40 anos, já consegui um ensino médio, mas para eu tenho meu desejo era ser uma advogada, me formar em direito, mas já tô com 40 anos, se eu ainda... eu não tenho condições. Aí o Senhor fala, mas do lugar de onde você está. Presta atenção aqui, eu quero que isso aqui seja muito... Isso aqui o Senhor está acrescentando ainda no estudo que eu já dei, porque eu nem falei sobre isso aqui. Do lugar aonde você está, do lugar de dificuldade, do lugar que só tem pedra, um lugar que só tem montanha, um lugar que o seu rebanho, no caso de Abraão, poderia morrer por não aguentar, por não ter estrutura para suportar aquilo, mas é dali da onde você está, olha que Deus fala assim, olha, ergue teus olhos e observe bem do lugar em que você está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, presta atenção nisso aqui, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. O que Deus está falando para mim, para o presbítero e para você, se você tiver fé. Se tiver fé, se você não exercer a tua fé, você só vai escutar. Só vai escutar, não vai ouvir. Só vai escutar. Vai achar legal, vai achar interessante, mas se você tiver fé, se você exercer a tua fé, porque Deus fala, olha, do lugar onde você está, olha para o sul, olha para o norte, olha para o oriente, olha para o ocidente, o que você enxergar, eu vou te dar. Tá entendendo? Pegou o mistério? Se você conseguir do lugar onde você está, olhar lá aquele sonho que para você é impossível, mas se você enxergar ele e tiver fé, o Senhor vai te dar. Sabe aquela porta de emprego que você acha, eu não tenho escolaridade para ocupar aquela cadeira lá naquela empresa. Se você, da onde você está, com o que você tem, se você enxergar lá, tendo fé, você crê que Deus pode te dar? Amém. Você crê que Deus pode te dar se você enxergar? Olha para o oriente, olha para o ocidente, olha para o sul, olha para o norte. Da onde você está? Faz um girão aí. Aonde você enxergar? O problema é que você só está enxergando até aqui. Você não está enxergando até lá. Senhor, tem gente olha, vamos colocar isso bem uma dinâmica. Tem gente assim que tem um sonho de ter o melhor carro, digamos assim, o mais caro, aquele que só se vê em novela. Mas aí ele olha para suas dificuldades e fala, poxa, se eu conseguir um Fusca, tá bom.
O Senhor fala, o que você enxergar lá eu vou te dar. Olha só. Aonde você enxergar, eu te dou. Se você enxergar até o Fusca, eu te dou Fusca. Se você enxergar até a bis, eu vou te dar uma bis. Aonde você enxergar. Tornarei a tua descendência como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra poderá também contar o número dos teus descendentes. Agora, olha só, mais uma dica aqui. Aonde que você vai enxergar? Né? Vamos colocar aqui eu tô dando exemplos aqui, porque só Deus sabe o que você quer em Deus. Eu tô dando exemplos aqui, tá bom? Vamos colocar um exemplo para aquela pessoa que tem um sonho de se tornar um juiz, né? Se você enxergar até lá e tiver fé, você vai conseguir. Mas aqui, ó, tem uma orientação aqui que Deus fala para Abraão, que nós não podemos, né? Deixar de lado. Então Abraão, deixa eu ver aqui se é isso aqui que está escrito, deixa eu ver. A capacidade de contar os grãos de poeira da terra poderá também contar o número dos teus descendentes. Aí olha o que o Senhor continua falando no versículo 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porquanto eu te darei. O que o Senhor está falando? Onde você enxergar, lá eu vou te dar. O que você quer, eu vou te dar. Mas aí tem uma coisa que você tem que fazer. Se levante, né? Se levante e vamos lá. Eu tenho fé, então eu vou estudar. Eu quero ser lá, então eu vou estudar. Percorre essa terra. Então se levante e vá caminhar rumo lá a direção que você quer. Tá entendendo? Não confunda Deus com mágico. Não confunda Deus com mágico. Porque nessa caminhada que você caminha com Deus, Ele vai te ensinando. Ele vai sendo glorificado na tua vida. Então, o teu sonho é esse? Então, sabe que meu sonho é esse, irmã Luciane. Então, tenha fé que eu vou te dar. Mas se levante, começa a fazer o cursinho lá do vestibular. Começa, mas essa faculdade é paga, irmã Luciane. Mas o Senhor prometeu, você teve fé, você recebeu, Ele vai te capacitar no momento em que você se levantar e caminhar. Ele vai mexendo o mundo. Que eu não vou falar o ímpio, porque ímpio é quem pratica impiedade. Ímpio é quem pratica impiedade. Ou seja, se eu pratico impiedade, crente ou não crente, eu sou ímpia. Eu tenho que ser justa, né? Mas vou dizer, o mundo lá fora, o que não caminha com Deus, está recebendo essa chave, e nós, servos do Senhor, tendo a palavra do Senhor, né, não recebemos. Aí você olha para o mundo e vê o mundo, né? Não estou falando daquelas pessoas, os criminosos, os foras da lei. Eu estou falando de pessoas que estão no mundo, que não professam o Senhor como o único e suficiente Salvador, que não tem vida com Deus, mas aparentemente, né, não bebem, não fumam, não matam, não são imorais, por exemplo, né, mas não querem uma caminhada com Deus, né? Eles estão recebendo. E a gente aqui acha que é por causa que quanto mais a gente serve, mais prova a gente tem. Não é. É que eles estão lá fora. Mas mesmo estando lá fora, eles vão entender uma lei. Porque é lei. Lá eles dizem que é a lei do universo. Lá eles tratam como a lei da atração. Simplesmente para não ter dificuldade de falar, não, é Deus e é fé. Que eles pegam da palavra, exercem, recebem, e nós de dentro aqui, ó, nós começamos a espiritualizar. Porque nós fazemos um ciclo que nós ficamos ali, ó, a gente naquele ciclo só reproduzindo do mesmo. E nós vamos entender isso pela palavra do Senhor. E o Senhor vai girar uma chave na nossa vida. Ok. O Senhor, depois que Ló se apartou dele, o Senhor já se apresentou a Abraão e já teve ali já falou com ele. Rapaz, daí da onde você está mesmo, não se preocupe, da onde você está, levanta-te, olha para aonde os teus olhos chegarem. O que você vê, ou seja, o que você almejar.
o que você colocar o desejo no teu coração, eu vou te dar. Então, levanta e percorre essa terra, ou seja, trabalhe. Tá entendendo o mistério? Tá entendendo? Trabalhe. Em meu nome, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. O que Deus confiou nas tuas mãos? Tem pessoas, o Espírito do Senhor tá me queimando aqui no coração, que Deus falou assim, ó, e eu sou uma delas, não posso ter vergonha de falar nisso. O Senhor fala assim, ó, trabalhe pra mim. O Senhor falou, olha lá, ó, onde você, olha, o Senhor me mostrou. Ele fala, trabalhe. Aí se o Senhor falou, me fez uma promessa que é tão grande que eu prefiro nem comentar. E se eu chegar? Se Deus fez a promessa, eu não percorrer essa terra, eu não for ler a Bíblia, eu não for meditar, eu não for buscar na oração, eu não for investir em conteúdo, eu não for me dedicar, enquanto eu estou trabalhando, o Senhor está me dando graça. O Senhor está me dando graça. O Senhor me prometeu, mas eu tenho que me levantar, tomar uma posição, quer dizer, acha que hoje, por exemplo, aqui aonde eu estou, eu só estou aqui, olha, isso aqui para mim, para muitos pode não ser nada, mas para mim, que eu sei de onde Deus me tirou, do mundo, que eu digo de ignorância. Quando eu digo ignorância, o presbítero conhece meu testemunho, que eu fui alfabetizada muito tarde, né? Você lembra? Meu Deus, se alguém chegasse quando eu entrei na escola e falasse assim, a leitura hoje é a Luciane que vai fazer, eu me escondia para eu não fazer, porque eu não tinha boa locução. Para mim foi tudo mais tarde, pela experiência que Deus teve na minha vida, né? Eu cheguei a um ponto de eu interpretar um texto escolar, para mim era uma dificuldade. E olha o que o Senhor faz comigo hoje. Porque o Deus que me chamou, né? Ele me chamou, mas pela graça, não foi, foi pela graça, né? Me deu um entendimento que eu precisava o quê? É a palavra que eu vou ensinar, então é a palavra que eu tenho que aprender. Porque a gente ensinar, eu gosto do texto de Romanos capítulo 1. Uma vez eu preguei uma mensagem de quase 2 horas, um versículo da Bíblia. A primeira mensagem que eu preguei na Assembleia de Deus sobre a direção do pastor Jetro. O pastor Jetro, ele chorou naquele dia, me abraçou ele, a irmã de Irlândia me abraçaram e falou, eu nunca vi uma mensagem tão inteligente. Irmãos, não estou falando para minha glória, por isso que eu fiz questão de citar de onde o Senhor me chamou. E o que é percorrer a terra? E sabe qual que foi o texto que eu li? Paulo, servo do Senhor, chamado para ser apóstolo e consagrado para o Evangelho de Deus. Fechei a Bíblia. Orei, fechei a Bíblia, e o Senhor fez grandes coisas ao ponto do pastor Jeta, ele e a esposa dele, a pastora de Irlândia, me abraçaram falando em mistério. Falou, eu nunca ouvi uma mensagem tão do Senhor e tão inteligente. Eu falei, irmãs, eu tô falando isso aqui é pra glória de Deus, não é pra glória minha, porque o Senhor fez questão de usar a boca do pastor para falar, e tão inteligente, quebrou algo na minha vida que eu achava, não, eu não vou conseguir, não sou inteligente para isso. O Senhor faz essas coisas, mas Ele promete, mas eu tenho que percorrer. Da onde que acha que todo esse, né, é do Senhor que dá, mas o Senhor, Ele quer que nós percorramos a terra, que a gente se levante, que a gente vai estudar, que a gente vai se interessar, seja qualquer área da sua vida. Ninguém se torna advogado se não estudar, não fazer direito. Ninguém se torna médico se não estudar medicina, né? Aí a gente, e por que na palavra de Deus acha que eu tenho condições de ser uma excelente pregadora, porque o Espírito desce bem? Jesus falou que, olha, te colocarei no meio de príncipes, né? Não se preocupe, mas só que essa palavra é como cativos, se você for estudar. Não se preocupe com o que há de falar. Tem gente que fala, eu não preciso... Pessoas olhando no meu olho, e pessoas, né? Um dia falou para mim, eu não preciso estudar a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que quando eu precisar, o Senhor colocar lá a palavra na minha boca, Ele vai colocar a palavra que está no meu coração. A palavra que eu já conheço. Igual hoje eu estou ministrando essa palavra aqui para os irmãos. Mas em nome de Jesus eu falo que eu não vim preparada para falar essa palavra aqui. E como que essa palavra está vindo aqui? Porque ela já estava aqui, ó, formada no meu coração.
Tá entendendo? Não é que vem ali, ó, pega, você dormiu a noite inteira, você passou assistindo novela o tempo todo, ficou preso em série o tempo todo, mas agora eu vou usar o vaso. Toma, joga o pozinho da inteligência na cabeça e algo acontece. Não, eu tenho que me esforçar. E já pega essa palavra aqui de esforço, que se em nome de Jesus, semana que vem eu trazer a palavra que eu ia pregar hoje, pra gente entender o que significa de graça recebeste, de graça dai, que pelos originais eu vou entender que não é de graça, é pela graça, porque nada é de graça, é pela graça. Recebesse e graciosamente dá, e eu vou te mostrar pela palavra a importância de você valorizar um servo do Senhor. Então já guarda muito bem essa palavra. Eu precisei estudar a palavra do Senhor, eu precisei deixar tudo que o Senhor teve que transformar a minha vida, tirar tudo o que era lá que não edificava ele. E como que eu tive que tirar? Que eu tive que tirar esse tempo? Eu tive que percorrer essa terra. E nessa caminhada de percorrer a terra, eu creio que tem gente que não conhece, que não sabe, eu sempre falo isso, vai ficar sabendo. Eu sou casada com um muçulmano, o Senhor me tirou, né? Eu era muçulmana. Eu tive que fazer o quê? Todas o entretenimento, digamos assim, hoje tem aniversário de fulano. E eu falava, não, eu ficava, eu precisei para ficar mergulhada aqui. Quantas vezes eu não dormi, passei de noite, assim, acordada com prazer, não com obrigação. Porque nessa época eu não tinha o desejo de pregar. Eu não sabia que Deus estava fazendo isso comigo, isso hoje, né? Mas eu precisei percorrer essa terra. E é impossível aquele que conhece do Senhor não querer compartilhar. Aí eu começo a entender, eu não preciso caminhar no propósito de eu ser uma estrela, mas eu brilho. Eu falo isso, amados, não é para minha glória, não estou me exaltando. Eu brilho. Sabe por que eu brilho? Porque não sou eu que brilho, é Jesus que brilha em mim. Então, quando você vê alguma coisa, não é o meu brilho, é a presença do Senhor. Quando nós temos o Senhor no nosso coração, Ele brilha em nós. E é impossível, a nossa face ele tem que resplandecer o brilho de Cristo. Mas tudo isso eu tive que buscar, eu tive que fazer lá, percorrer a terra. O Senhor me fez olhar para frente. O Senhor me mostrou. O Senhor, onde você colocar os teus olhos, né? Olha lá, da onde você está, onde que eu era. Né? Então, mas só que é inevitável ter que caminhar. Seja em qualquer área. Seja no teu ministério, seja no teu trabalho, seja no teu sonho que você queira, né? Chegar numa posição, seja o que for, né? E o Senhor, ele faz isso conosco. Aí acontece o quê? Que no capítulo 14, vamos correr aqui, que eu quero chegar no 15, eu preciso falar esses capítulos aqui para você entender o 15. Aí a gente fala, mas por isso que a irmã Luciane fala bastante, porque a gente tem que entender, gente, quando a gente entende, nunca sai do coração. Chegou no capítulo 14, aqui nós vamos ver aqui, contando a passagem de Ló. Os anos se passaram, né? Começou a acontecer um problema com a política de Sodoma, de Gomorra, dali daquela região, né? Começou que eles pagavam tributos, já pincelei isso, acho que na aula passada, né? Para o rei Kedorlaomer, um nome esquisito, né? Então tinha que pagar um tributo para eles. Aí o que aconteceu? O povo de Sodoma e Gomorra, que já vinham fazendo isso há muito tempo, entendeu assim que não ia mais contribuir com esses tributos. Ficaram 1 ano sem pagar esses tributos. Aí quando eles ficaram 1 ano sem pagar esses tributos, este rei, Kedorlaomer, reuniu mais 3 reis, então são 4, e foram contra o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Birsa, ou seja, os 5 reis, né? Pra gente vamos otimizar tempo aqui. E foram ali, né? E foram ali e fizeram uma investida, ou seja, eles atacaram, né, Sodoma, Gomorra e as regiões circunvizinhas, né, e a palavra, nós falando sobre fé, vamos falar sobre existência, né, que nós temos que entender que nada, nós vamos chegar lá num ponto lá que nós vamos falar lá, que o Senhor não é assim, ó, nós temos que entender o seguinte, quando Deus ele fez a criação do mundo,
Parece que ele fala assim, haja luz, puf, te houve a luz, né? Haja sol, haja estrela, haja separação de mares, haja peixes, haja, e Deus foi criando todas as coisas. E no 6º dia ele viu que tudo estava bom e depois... Não, mas não é assim. Se a gente for ler a palavra de Deus, Deus, ele cria todas as coisas na mente dele. E na mente dele, ele cria absolutamente tudo. Então, ele criou todas as coisas e, por último... Aí, o que ele fez? Depois que ele criou, aí ele... sacrificou, santificou Jesus Cristo. Pedro vai falar isso, que Jesus ele foi imolado antes da fundação do mundo. Então, ou seja, antes de nascer a primeira folhinha da árvore, Jesus Cristo já tinha sido imolado. Mas só que no 1 a gente vê que Jesus já fez. Vamos entender isso hoje, né? Porque se Jesus... Então, quer dizer, aí quando eu falo assim, a palavra de Deus fala assim, que Deus, ele santificou, sacrificou e descansou no 7º dia, quer dizer que Deus ele criou tudo na sua mente, santificou, sacrificou e depois ele descansou e depois ele trouxe a existência. Primeiro ele fez tudo aqui para depois ele fazer a existência, né? Aí veja bem que Deus ele não criou o homem e depois ele, observando as necessidades do homem, e pensou, olha, o homem que eu criei, ele vai precisar comer. Então, eu vou criar a semente. Aí, olhando, puxa vida, o homem vai precisar... Tem as suas necessidades lá. Eu vou criar aquilo para suprir a necessidade dele. Não. A gente começa a observar que quando Deus cria o homem, Deus já criou todas as coisas. E isso rege para os nossos dias hoje. Deus, ele não vai criar nada para mim nem para você. Por quê? Porque ele já criou. Tá entendendo? Então, a nossa fé, ele não dá poder para Deus fazer nada para mim. Porque ele já fez. Nós é que temos que ter fé para receber, porque isso é tão grande que a gente não quer nem pensar. Ai, aquilo ali não é para mim. E começa a entender que é para os outros, mas não é para você. Tá entendendo? Nós também já vamos falar mais um pouquinho disso lá para frente, né? E por que eu tô falando isso aqui no capítulo 14? Porque no capítulo 14 a gente percebe lá que quando os 4 reis vieram contra 5, os reis de Sodoma e de Gomorra, tá, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. O que acontece? Eles vão, a palavra de Deus fala que eles vão, deixa eu ver se aqui acho que é no versículo 10. Ah, isso mesmo, olha, no versículo 10 diz assim, ora... Lá do 14, versículo 10. Ora, o vale de Sidim estava repleto, olha só, repleto de poços de betumes. O rei de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante seguiram fugindo para os montes. Ou seja, qual era a briga ali dos reis? Tributo, impostos. Né? Então, quer dizer, o rei de Sodoma, de Gomorra e das regiões circunvizinhas estavam com dificuldade de pagar os impostos para Quedorlaomer, né? Ou seja, o que é imposto? Imposto é aquilo que é tirado de algo que você já trabalhou, que a terra já te deu, né? Eu trabalhei, fiz um número X, e desse número X, aqui não diz a porcentagem, mas eu vou dizer aqui, né, um exemplo, eu tenho que tirar 30%, eu consegui, olha, em tantos meses eu consegui fazer R$1 milhão, por exemplo, 1 milhão. Eu tenho que tirar 30% desse R$1 milhão e eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar, né? Eu tenho que declarar. Tá entendendo? Estou trazendo para os dias de hoje. Então, o que eu vou declarar? Eu vou declarar sobre aquilo que eu já trabalhei, que eu já recebi, né? Dependendo aí do que você trabalha, né? Eu já trabalhei, eu já recebi. Então, a briga deles era por aquilo que eles já tinham trabalhado. Era o fruto do fruto da terra. A porcentagem que eles tinham que pagar para os reis era o fruto do fruto da terra.
E a gente começa a observar, olha como a Bíblia a gente tem que ler minuciosamente com atenção. A gente começa a observar essa passagem aqui e passa a leitura e você não percebe algo. O que, irmã Luciane? Que quando chega no versículo 10, a palavra vai dizer que o vale de Sidim, que era da região ali de Sodoma e Gomorra, estava repleto de poços de betume. O que é betume? É petróleo. Tá entendendo? O que a irmã Luciane quer falar com isso? Só que eles, nesta época aqui, eles não conheciam o poder do petróleo. Eles não sabiam trabalhar com o petróleo como hoje nós trabalhamos, que o petróleo é tudo, né? Ou seja, eles não conheciam aquela bênção ali. Mas Deus já tinha feito. Tá entendendo? Eles não conheciam aquela bênção ali, mas já existia, já estava ali. Deus não precisou fazer algo para eles, pá, imediato. Embora eles sejam um povo que não conhecia Deus. Já estava ali. Presta atenção nessa chave. Embora eles sendo um povo que não conheciam a Deus, estava ali o poço de betume. Mas eles não conheciam a Deus, mas os poços estavam ali. Por que as pessoas lá fora recebem o que nós que conhecemos a Deus não recebemos? Porque o que está acontecendo é que as pessoas que estão lá fora, eles já sabem, eles exploram a fé. Tá entendendo? Porque eles sabem que já está... Sabe como que eles pensam? Eu vou deixar, quando nós entrar no 15, para explicar o que eles pensam para vocês. Vou deixar vocês curiosos, quem sabe aprender vocês aí na live. Tô aprendendo a ficar esperta, né? Eles, vejam bem, eles não conheciam o poder. E sabe o que nós, ainda nesse versículo aqui, a gente aprende? Que os homens de Sodoma, os reis, alguns de Sodoma e de Gomorra, fugindo dos outros lá do Quedorlaomer, fugindo, eles caíram, alguns deles conseguiram fugir. Mas imagina, olha, correndo por cima da bênção, aquilo ali é fortuna, gente. Correndo, né, conseguiram fugir, mas alguns deles caíram dentro dos poços e morreram atolados no petróleo, gente. E Deus manda dizer para você, tem gente morrendo em cima da bênção e não consegue ter visão que aquilo dali é algo que Deus já fez para você. Deus quer te dar. Deus quer que você receba. Porque, gente, prosperidade glorifica a Deus. Porque eu tenho certeza que tem gente aí do outro lado murmurando que serve a Deus há 500 anos. Estou aqui, né? Usando uma metáfora para falar com vocês. Deus está usando uma metáfora para falar com vocês. Tem gente que serve a Deus há 500 anos. Pobrinho de marré. E prega que Deus é o ouro do dono e da prata. E ainda fica não quer demonstrar, mas está magoadinho com Deus porque está vendo o vizinho que professa outra fé, né? Que tem as suas seitas, que vive muito longe da palavra de Deus. E tem tudo que tem, é rico, como diz outra metáfora, é podre de rico. E você nasceu dentro da igreja, ora, jejua, aí fica espiritualizando. É porque eu sou assim, porque é prova que Deus... Gente, sabe o que está acontecendo comigo e com você? É que o povo lá está usando o que Deus deixou para nós aqui, né? Está exercendo. Porque, olha aqui, o povo não era povo de Deus. Mas não é porque... Quem é que tem o poder para criar os poços de betume? Quem é que teve o poder para criar o petróleo? Foi o diabo? Não, foi Deus. Então por que Deus não colocou os poços lá na terra de Abraão, que servia a ele? É porque antes de Deus criar o povo de Sodoma e Gomorra e os restos dos reis, e antes de Deus criar Deus, ele já tinha criado a terra. Antes de Deus criar o homem, Deus já criou a terra e tudo que nele existe. E depois
depois criou o homem. E o homem se perdeu. E o homem caiu. O homem caiu, mas o poder de Deus não caiu. Eita! O homem caiu, mas o poder de Deus não caiu. O poder de Deus fez a terra, fez os céus, fez a terra e fez todas as riquezas. E continua lá. Para quem pegar. Para quem pegar. Para quem pegar. Tá pegando? Para quem pegar. Aleluia. Aleluia. Tá lá, gente. Tava lá no Válido de Sidim. Não diz nem quantos, estava repleto, para quem pegar. E sabe o pior? Que alguns deles caíram, morreram, afogados, atolados no petróleo, gente. E estavam brigando por causa do quê? De imposto, de porcentagens, que a Bíblia não diz quanto. Eu citei 30, mas não é bíblico. Foi eu parafraseei aqui, né? Aí, além de pegarem... dos reis lá entrarem, fazer toda aquela, ainda foram lá, pegaram alguns influentes de dentro de Sodoma e Gomorra. E entre os influentes estava quem? Eu estou explicando tudo isso aqui, amados, porque eu preciso explicar isso, porque vai dizer aqui no texto que eu ainda vou... Ai, meu Deus, vai dar tempo de pregar. Ainda eu pretendo pregar. Eu quero falar a respeito disso porque diz assim, passados estes acontecimentos... Eu quero entrar aqui no 15, passado esses acontecimentos. Quando os reis entraram lá, levaram, além de tudo, levaram alguns influentes à terra, lá de Sodoma, de Gomorra e circunvizinhas, levaram Ló e sua família. Aí o que aconteceu? Quando pegaram todos os bens de Ló, inclusive os dízimos de Abraão estava na mão de Ló, porque tudo que Ló trabalhou ali, bom, quem sabe num outro estudo eu venho mastigar mais essa palavra aqui, porque senão fica muita informação, né? Aqui. Quando prenderam a Ló, foram mensageiros até Abraão e contaram para Abraão o que tinha acontecido. E Abraão imediatamente se juntou com mais alguns reis ali da localidade de onde ele estava, né? E assumiu ali vamos dizer assim, um exército ali. E foi para uma guerra, né? O Abraão, ele comprou uma guerra que não era dele. Para salvar quem? Aquele que desprezou Abraão. Aquele que feriu Abraão, aquele que não se preocupou onde Abraão iria viver com sua família, com os seus escravos, com os seus rebanhos. Aquele que Abraão falou assim, olha para onde você quiser, ele foi lá e escolheu a melhor parte, né? O que Abraão fez? Abraão não falou assim, então ele que, como diz a minha líder Gladys, lasque-se. Não foi isso que ele escolheu? Olha Deus falando aqui. Não foi isso que ele escolheu? Cada um colhe o que planta. Não é assim? Nós não somos assim, né? Cada um colhe o que planta. Ah, Deus tarda, mas não falha. Não era assim que poderia acontecer com Abraão? Mas quando chegou ao conhecimento de Abraão que o seu sobrinho, aquele que feriu, aquele que desprezou, aquele que não se importou, né? O que tinha acontecido, imediatamente ele reuniu algumas pessoas e foi para uma guerra que não era dele e venceu. Vamos resumir aqui, ele venceu a guerra, né? Nesse interim, Deus tratou com Ló. Ló, ele passou para Abraão tudo. A 10ª parte do que estava em poder da mão de Ló. Outro dia nós conversamos sobre isso. Mandou para Abraão. E quando vem Melquisedeque, o rei de Salém, um cananeu, um homem que trazia sobre suas costas o peso de uma maldição de Noé, que também é um estudo muito profundo. Muito profundo. Eu tenho essa mensagem no meu canal do YouTube. Quem foi procurar... Lá no meu perfil do Facebook eu tenho o canal no meu canal do YouTube, lá vai ter várias mensagens, você pode acompanhar por lá. E entre essas mensagens tem
tem essa mensagem a respeito da vida do Melquisedeque. E, né, mas ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E quando esse sacerdote, esse cananeu, porque ele era rei de Salém pertencia a Canaã, né? Mas ele era sacerdote, ele vai até Abraão e ele sabe como que ele chega a Abraão? Ele chega de um jeito inteligentíssimo. Ele chega até Abraão e fala assim: bendito seja Abraão, servo do Deus Altíssimo. Servo do Deus Altíssimo. Quando ele abençoa Abraão, imediatamente a maldição que ele trazia sobre a vida dele foi quebrada. Por quê? Porque lá em Gênesis 12, Deus disse para Abraão: eu abençoarei todos aqueles que te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E Abraão, ele entrega todos os dízimos, inclusive que estava em poder de Ló, para o Melquisedeque. Ou seja, ele reconheceu, vai pegando aí, o ministério sacerdotal de um cananeu. Tem gente que retém porque fica olhando a vida dos outros. Ah, mas eu não vou. Opa, outra mensagem, não dá tempo de explorar esse campo aqui, não. Não dá tempo, não dá tempo. Mas outra mensagem. Então tem muitas coisas que Abraão teve que se envolver. Ó, lembra quando nós falamos assim, ó, percorre a terra? Tem muitas coisas que esse percorrer. Quando Deus faz uma promessa pra gente, não é porque Deus fez uma promessa que dificuldade não aconteça na vida da gente. Olha, que a gente não vai ter luta, a gente não vai ter guerra, a gente não vai ter que... Perdão, a gente não vai ter que reconhecer, né? Não tem. Então, olha só, o trajeto Abraão percorrendo a terra e uma série de coisas acontecendo. E Abraão ali, né? Trabalhando, tirando mágoa, comprando guerra que não é dele, reconhecendo o ministério de um cananeu. Reconhecendo que aquele cananeu, ele era cananeu, mas ele era sacerdote e servo do Senhor. Que tem de gente com problema para reconhecer o ministério sacerdotal de outras pessoas, ou o ministério que Deus confiou a outras pessoas, e retém aquilo que não é teu, que não é nem teu e nem do sacerdote, é do Senhor. Aí a palavra de Deus fala que, passado todos esses acontecimentos, Deus, ele vem até Abraão e diz assim: olha, passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio do quê? De visão. Hoje nós estamos falando sobre visão. De uma visão. E ele começa dizendo assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Primeiro ele fala assim para Abraão: olha, Abraão, não temas. Então Abraão estava temendo a quê? O camarada tinha acabado de sair de uma guerra, vitorioso. Eu serei o teu escudo. Ou seja, você tem alguém que te protege? Sou eu. Eu fico pensando no que Abraão estava fechado, com medo e se sentindo inseguro. Ele tinha acabado de vir de uma guerra. Até eu fiz uma exegese muito longa a respeito desse assunto, né? Hoje o tempo não dá para explorar muita coisa, mas no que Abraão estava temendo para que Deus chegasse para ele e falasse: eu sou o teu escudo. Só um pouquinho. Quando o presbítero passar, só encosta a porta, né? No que será que Abraão estava preso, temendo? Ele diz assim: eu sou o teu escudo. Não temas. Abraão, ele tinha acabado de vir de uma guerra. A gente, quando sai de uma guerra, a gente não sai tudo cheio. Eu vou vencer. Eu consigo. Mas Abraão tinha acabado de sair da guerra e nesse momento ele estava dentro da tenda, temeroso. Mas esse temeroso era aqui, ó. Era coração. Ele estava sentindo... Ele estava sentindo falta, eu imagino, de um filho. Né? Não é assim? Sobretudo pai. Pai, né? Que nessa época aqui, né? O filho homem é... Não só no tocante, até os dias de hoje, não só no tocante de levar o nome, né?
Mas parece que traz uma segurança para a figura do pai. Não temas, Abraão, eu sou teu escudo. Aí diz assim, ó, e grande será a tua recompensa. Quando Deus fala a Abraão, grande será a tua recompensa, Abraão, ele solta o verbo. Olha só, Deus está falando, olha, não fique com medo, eu sou o teu escudo, eu vou te recompensar. Abraão, o que ele fala para Deus, ele demonstra exatamente o motivo sentimental que tá enfraquecendo ele espiritualmente, emocionalmente, melhor dizendo, é a maneira mais correta de se falar, emocionalmente, porque o lado emocional da gente, se a gente não tá bem aqui, a resposta, grande será a tua recompensa. Quando ele diz assim, grande será a tua recompensa, Abraão se levanta e diz assim, olha, contudo Abraão declarou, ó Todo-Poderoso Senhor, que está declarando, ó, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é capaz. Tá. Quando ele fala, ó Todo-Poderoso, é porque ele crê. Aquilo que eu falei, crer e ter fé, que eu falei aqui na introdução. Abraão, ele crê. E quando ele crê, mas tem uma diferença entre crer e ter fé. Então ele crê que Deus, ele é Deus Todo-Poderoso. Mas olha só, ele crendo, quando ele declara assim, ó Deus, ó Deus Todo-Poderoso, ou ó Todo-Poderoso Senhor, diz na minha versão, meu Deus, ó Todo-Poderoso Senhor, o Senhor é poderoso, tu és Senhor e tu és poderoso, e meu Deus. Olha que profundo esse versículo. Ó Todo-Poderoso Senhor, aí vírgula, meu Deus. Ele está reconhecendo o Senhor, ele tem poder. O Senhor é Senhor, tem poder e é meu Deus. Então, eu tenho um Deus que ele é tremendamente poderoso. Aí ele reclama. De que me valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Exegese do texto. Ele é Senhor, ele é todo-poderoso e ele é meu Deus. Olha a exegese, olha o que Abraão está falando para Deus. Quando ele diz assim, ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus. Ele está reconhecendo que Deus é Senhor, é todo-poderoso e é Deus de Abraão, meu Deus. Só que daí, ou seja, eu creio que o Senhor é Senhor, tem poder e eu tenho esse Senhor que é Senhor, que tem poder, é meu, eu tenho. Mas de que me valerá uma grande recompensa se eu não tenho filho? Ou seja, exegese, isso aqui é para entrar no coração. Eu entendo todo glorioso, todo ser glorioso que Deus é, e eu tenho Ele, mas eu não tenho fé que Ele, é isso que Abraão está falando aqui. Porque, ó Senhor Todo-Poderoso, meu Deus, de que me valerá uma grande recompensa se que aquilo que o Senhor me prometeu, até agora o Senhor não cumpriu? Eu estou falando com as minhas palavras. De que me valerá uma grande recompensa se eu continuo sem filhos? O meu escravo é que vai herdar tudo que eu tenho. Para que eu quero mais? E quando aqui está falando de recompensa, está falando de dinheiro. Porque está falando de bens, de herança, de bens materiais. É o meu servo, Senhor, que vai herdar tudo isso daqui que eu tenho. Tudo isso que o Senhor me deu é o meu servo, porque o Senhor me prometeu, olha, o Senhor é Senhor, o Senhor é todo-poderoso, e o Senhor é meu. Ele vem falando, nas entrelinhas, se a gente meditar, a gente vê a grande reclamação do Senhor. É a mesma coisa, muitos crentes aí que estão peregrinando de casa para igreja, de igreja para casa, de casa para igreja. Aí se uma pessoa de fora vir falar sobre ele declara o poder de Deus. Ele declara, não, mas eu sou cristã, eu sou crente, eu tenho Deus, meu Deus faz isso aí, é dono do ouro, dono da prata, pá. Ele vai falando tudo que Deus é, e ele é meu. Aí tem muitos, infelizmente, às vezes tem uma vida toda prejudicada financeiramente, emocionalmente, seja no que for. Aí ela não precisa nem as outras pessoas se questionar, ela mesma se questiona, e Deus sabe, porque o Senhor fala que Ele te sonda, que Ele te conhece, Ele conhece o profundo do teu coração e do meu coração. Aí a própria pessoa se questiona, puxa, eu tenho esse Deus,
mas ele não faz nada por mim. Tá entendendo a profundidade? Ó Senhor, Todo-Poderoso, meu Deus, de que me valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Para muitos, o problema de muitos hoje é dinheiro. O de Abraão era filhos, porque dinheiro ele tinha. Tá entendendo? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me concedestes descendência, e por esse motivo, uns dos meus servos nascidos na minha casa... Olha, imagina, porque tá exclamado aqui, ó. Tá com exclamação, meu texto. Olha Abraão falando com Deus. Um dos meus servos, nascido da minha casa, vai herdar tudo que eu tenho. Ele tá reclamando com Deus. E pelo presbítero tem que, quando tiver um tempinho, voltar e assistir. Eu tava entendendo alguma coisa, né? Na verdade, eu estava conversando aqui. Perdão, irmãos. Lembra que no começo da programação alguém entrou em contato comigo e ali a pessoa reconciliou com o Senhor. A pessoa que entrou em contato comigo se chama Ezequiel. Ele tem problema de visual, mas ele tem audição, aquilo que eu falei para você. O importante é que você tenha audição, e ali eles reconciliaram, tanto ele como a esposa. E agora a esposa tinha mandado uma mensagem para mim para que eu fosse orar pela filha dela que tem bronquite. E ali eu perguntei para ela quantas pessoas tinha na casa. Então não foram 2 pessoas. Ela falou assim: nós estamos em 4, a nossa família vai para a igreja, né? Então eu ali orei pela criança, né? E pela família, na verdade. Então aqui está voltando para Jesus não só 2 pessoas. 4 pessoas, glória a Deus. São 4 pessoas, né? Então eu estava dando atenção ali, me perdoe, porque é assim mesmo. Nós estamos trabalhando. E uma coisa que eu aprendi, que não dê tempo. Porque o que é o nosso adversário? Lu, essa é a pessoa que está nos ouvindo, você que está me ouvindo aí, ele vai fazer de tudo para atrapalhar você, para você assistir a programação. Vai atrapalhar você, se possível, ele derruba a internet, ele interrompe o Facebook, que é poderoso, né? Né? São milhões e milhões de pessoas que assistem a programação, aliás, são inscritas no Facebook, são milhões e milhões de pessoas inscritas no YouTube. O Facebook e o YouTube tem uma força imensa na mídia, no poder da política e tudo, né? E você vê que mas o nosso adversário, ele é poderoso ao ponto de ele interromper alguma coisa para que aquela transmissão não aconteça, aquele momento não aconteça. Ele chega a mexer na persiana, já ouvi até um pregador falar isso, que ele chega a mexer na persiana da tua casa para desviar a tua atenção da palavra de Deus, de uma oração. Por quê? Porque são esses momentos aqui, ó, da palavra, que Deus realiza um milagre, que Deus faz, que Deus fala, que Deus ele abre, amplia para você a tua visão, né? Então é o momento da tua vitória. E eu não dando tempo, né? Tempo inimigo agir. Né? Que ela fala assim: o rapaz só ligou para mim que não me deu atenção. Eu fui ali fora, falei com ela, dei atenção para ela. Nós vamos dar o que nós temos, a igreja tem para ajudá-la. Não sei como é que é a situação dela, mas nós vamos dar toda a atenção para que o nome do Senhor venha ser glorificado na vida dessa família. Porque só posso entender que o Espírito Santo está em ação. E está nessa manhã aí na sua vida também. Desculpa aí, Elo. Não tá certo. Então eu tava falando, não perca. Quando tiver um tempinho, assista, porque às vezes eu faço isso na minha casa. Assista para receber, porque a glória do Senhor tá tremenda nesse lugar. Presente, é bom, muito bom. Veja, então olha aqui que nós estávamos falando aqui. Olha aqui, ele conhecia. Aí o que ele tá reclamando com Deus? Ele tá reclamando, né? A respeito do quê? Eu não tenho para quem deixar. Eu não tenho para quem deixar, é o meu servo. Ele tá reclamando mesmo. Ele tá naquela condição
É muito profundo. Eu falo esse capítulo, cada vez que eu leio, o Senhor vai dando coisas. Ele está naquela condição que Deus, gente, que Deus faz isso conosco. Sabe o tratar? Aqui, o Abraão, ele tá lançando para Deus aquilo. O Senhor, tem coisas que o Senhor ele vai permitir na vida da gente, até nós orar para Deus, não com muito, não, orar verdadeiramente, né? Verdadeiramente. Isso, eu vejo Deus assim fazendo isso com Abraão aqui. E Abraão, ele, com Deus, vamos dizer, chuta o pau da tenda. Não quero. O que Abraão tá falando para Deus, eu não quero mais dinheiro, porque eu já tenho. Para que eu quero dinheiro, Senhor? Eu quero aquilo que o Senhor me prometeu. Está exclamado. Então Deus levantou a voz. E eu imagino Deus rindo lá do céu. É sim, é isso. É isso que eu queria extrair de você. O Senhor ele vai limpando a gente. Porque às vezes, até com Deus, isso não acontece, né? Não acontece. Às vezes a gente vai orar, parece que até uma auréola cria na cabeça da gente. Tão bonzinho que a gente é. A gente tem que falar com Deus assim como a gente fala com as outras pessoas. Mas então a gente tem que ser grosseiro com Deus? Não. Não é isso. É que o problema é que a gente tem que ser educado com as outras pessoas. Né? Às vezes eu falo aqui de qualquer jeito com o presbítero. Aí eu vou para Deus, Senhor, meu Deus, todo-poderoso Senhor. Meu Deus. Não, tá entendendo? Então a gente tem que ser. Não, nós não temos que ser mal educado com Deus. Nós temos que ser educado com o nosso próximo. E o Senhor sabe, meu Deus, o Senhor é poderoso. E Abraão, ele chega para Deus. Aí eu imagino Deus falando, é assim. Olha como que você fala, camarada, olha. Aí Deus fala assim com Abraão, olha. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. No versículo 5 diz então assim, olha, então, agora eu tô vendo, né? Então, o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-lhe: olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode contar. E prometeu: será assim a tua posteridade. Olha que coisa linda. O Senhor, ele poderia ter infinitamente maneiras de chamar a atenção de Abraão. O Senhor, ele poderia ali, né, chegar para Abraão e falar assim: olha aqui, Abraão, nós tivemos experiência lá atrás. Eu não falei para você olhar da onde você estava, para onde você olhasse, eu ia te dar, e não só para Abraão, para tua posteridade. Olha aqui, Abraão, quem que você pensa que eu sou? Eu não falei que eu vou te dar filho? Deus, ele poderia usar infinitas maneiras, porque o Senhor é Deus infinito, para chamar a atenção de Abraão. Mas o que o Senhor fez com Abraão, ele quer fazer comigo e com você. Por quê? Porque aquilo que eu falei, por isso que eu falei para o presbítero aqui, quando tiver um tempinho, assista a mensagem, porque o Senhor quer te abençoar também, presbítero. Faça isso, que é tremendo. Essa palavra que ela é tremenda, Essa semana eu tive muitos testemunhos por causa dessa palavra. Eu quero que você tenha testemunho, eu quero ter testemunho, e eu quero que o presbítero também tenha testemunho. O que Deus vai fazer? Deus, ele tinha infinitas maneiras de falar com Abraão. Mas Abraão, Deus, ele faz com Abraão aquilo que ele quer fazer conosco. Por quê? Porque o mundo lá fora está recebendo, porque está usando o que a palavra de Deus nos ensina. Aí a gente olha o mundo lá fora ser todo próspero, numa vida toda complicada. É aquilo que eu falei, presbítero, aqui, o irmão não estava aqui, que eu citei a respeito dos poços do betume. Era bênção de Deus, petróleo, eu falei aqui, né? Eu sei que o irmão vai ouvir lá, então vai pegar na íntegra ali. Mas era o que era? Era Deus, quando ele criou todas as coisas, fez os céus, fez a terra, eu citei Gênesis 1, né, a criação. Depois ele criou o homem. O petróleo Deus criou depois que ele criou o homem. O Senhor criou tudo que possa existir antes do homem. Veja bem, e depois Deus criou o homem. Aí o homem caiu, mas o poder de Deus não caiu. O petróleo continua sendo petróleo.
o homem pecou, caiu por causa do pecado de Adão e Eva, né? Porque um pecado, todos foram destituídos da glória de Deus, né? O sol, ele continua sendo sol, continua brilhando para o povo de Deus, e para o povo mais perverso aqui, o sol continua brilhando. A chuva que Deus criou antes de criar a criação, ele continua caindo. O ouro, as pedras preciosas que há aí nesse mundão afora, está disposto para aquele que vai lá e pega. Eu até fiz uma dinâmica que tá pegando, eu falei para ele, Deus falou muito forte, quando meu coração queima é porque Deus está liberando poder. Tá lá, tá, já existe, tá lá, é para quem vai lá e pega. E a pessoa pega, aqui ó, no mundo espiritual, exercendo a fé. O poço de bitume, de petróleo, estava lá. Estava na terra, foi o que eu falei para eles. Na terra de quem? Não poderia estar na terra de Abraão, que servia a Deus? Mas estava lá na terra onde Ló servia, que só tinha ímpio. Mas o bitume estava lá. Eu quero explicar isso, que Deus, as bênçãos estão aqui. Por que que o mundo lá fora está pegando e nós estamos aqui não estamos pegando? E estamos até tristes. Tem muitas pessoas que estão tristes com Deus porque não está pegando. E Deus, agora nessa dinâmica aqui, daqui a pouquinho já vou terminar, é muita. Aqui, se eu fosse explorar, aqui tinha mais 3 horas de ensinamento poderoso. Aqui Deus tinha infinitas maneiras de chamar a atenção de Abraão por causa do questionamento de Abraão. Mas Deus fala assim: Abraão, saia para fora. E quando Deus fala para Abraão, saia para fora, saia desse ciclo vicioso que você tá. Aí, a lei lá fora, que eles tratam a fé, eles não falam fé. E as pessoas não entendem isso. Eles falam como a lei da atração. Esteve em alta, caiu e agora está em alta novamente com um novo formato, a lei da quintessência, o poder acelerado, acelere o dinheiro para suas mãos. Se você for pesquisar no YouTube, é isso que você vai encontrar. E o que essa lei da atração vai te ensinar? É mexer com a tua mente. Daí você, cristão, vai assistir e falar: meu amigo, por quê? Porque geralmente é ensinamento espírita, né? Então a pessoa, é um ensinamento espírita. Não é um ensinamento espírita, gente. É um ensinamento daqui, ó. O problema é que o espírita pegou e o povo de Deus não está pegando. Porque olha o que eles ensinam lá. Eles falam que é a lei da atração, né? Você libera o quê? Uma energia. Eles tratam como a lei do universo, que nós conhecemos como a lei de Deus, né? E a energia, eles tratam a fé como uma energia. Então eles tratam assim: olha, tudo que você pensa, você joga pro teu coração. O teu coração, ele emite um poder. E o que você emite, ele toca o universo e o universo conspira ao teu favor. Porque tudo que você quer já está nas regiões celestiais, porque já está pronto, e um poder sobrenatural, Deus, ele manda para você. Aí quando você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você entender que tudo que você quer já está pronto. Ah, mas quem que diz isso? É o que eu acabei de falar aqui, Gênesis 1, tá lá. É o que eu expliquei a respeito do bitume. Tava pronto para quem fosse pegar, tava lá. Deus não escolheu, não decidiu colocar na terra de Abraão. Tava nas terras, né? Porque se Ló escolhesse as terras das montanhas, quem iria para as terras onde estavam os poços de bitume era Abraão. Só que Abraão, na sua humildade, permitiu, né? Aí, olha só, por que eu digo que aqui Abraão estava num ciclo vicioso? E por isso que Deus fala assim: olha, eu sou teu escudo, não temas, eu sou teu escudo. Ele começa falando a respeito disso. O ciclo vicioso que Abraão estava ali, ele estava aquilo: eu não tenho filho, eu não tenho filho, eu não tenho filho. Imagine a caminhada, porque assim, ó, né? Pensamento, o que é ensinado, pensamento gera sentimento, sentimento gera palavra, né? A palavra, ela gera atitude, e a nossa atitude constrói a nossa realidade. Então eu olho, eu penso, porque pensamento é uma coisa, a mente é outra. O pensamento, ele passa pela mente. Eu olho,
aí gera aqueles pensamentos, eu jogo pro meu coração, o meu coração eu só falo, o que eu falo, olha, palavra, eu falo, a boca fala o que o coração tá cheio, e Tiago vai falar que isso aqui, ó, que você tem aqui, ó, dentro da tua boca, essa linguinha aqui, ó, é igual um leme de uma nau, ela conduz a tua vida inteira. Então, se eu só falo em derrota, eu só vou viver derrota. Aquilo que o presbítero estava ministrando antes de nós começar o nosso estudo. Eu falei, guarda essa palavra. Eu só não soube fé. O presbítero falou, citou ali, né, alguma coisa ali que os vídeos que você, às vezes, eu não vou por quê? Porque você vê, você fica assistindo aquilo, daí você pensa aquilo, começa a murmurar, joga pro coração, né? Joga pro coração. Você viu um vídeo aí malicioso, um vídeo que é distorcido, por exemplo, você vê, olha, você ouve, o que você ouve você joga pro teu coração, aí do coração, né, você gera ali um sentimento, quando você vai abrir a boca, você só vai falar a respeito daquilo. Foi isso que eu falei, guarda que o presbítero falou. Porque Deus está no negócio, né? E o que você fala, a tua língua, como o Tiago fala, não é a irmã Luciana, não é ninguém, Tiago fala, que a tua língua é igual um leme de uma nau. Você conduz para onde você quer. Aí você fala e você tá construindo a tua realidade. Você só tem uma realidade de escassez porque você só fala escassez. Você vive uma realidade de ignorância porque você só produz ignorância. Você vive uma realidade percebeu que quando a gente parece que atrai aquele tipo, se você só fala mal dos outros, só vem pra você pessoas fofoqueiras ali pra compartilhar. Porque a gente atrai. Absorve, né? Também. Absorve. E isso gera o quê? Um ciclo vicioso. O povo do deserto, ele foi pro deserto, começou a ver, só focava o olhar nas escassez. Então o que eles viam? Escassez. Pensavam, meditavam, escassez. Falavam só o quê? Murmuravam. No que eles paravam? Deserto. Eles estavam no deserto, ficaram 40 anos no deserto, até que um dia Moisés falou, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, para que nós venhamos ter, né, um pensamento sábio, ou seja, ensina-nos a mudar de vida. Mexe aqui, ó. Então é isso que eu tô falando. Às vezes tem muita gente que vive na pobreza porque só vê pobreza, só pensa pobreza, só joga pro coração pobreza, porque só fala pobreza e vive pobreza. Eu não posso. Essas palavras têm que ser eliminadas na tua boca. Por quê, irmã Luciane? Porque Deus já criou um mundo de riqueza e não pense que riqueza é pro povo de fora. Porque Satanás não tem poder de criar nada. Ele não criou nada. Não foi Satanás que criou o dinheiro. Não foi Satanás que criou o ouro. Todas as coisas que quem criou foi Deus. A única coisa que Satanás criou foi a mentira e prosperou. Porque o demais, às vezes a pessoa lá tá digamos assim, né? Tem lá uma seita lá que acha que é os demônios que dá aquilo pra ele. Não é. É que ele tá exercendo a fé dele. E outra coisa, né, Lu? Tudo é imediatista, né? É como no testemunho que nós falamos aqui, a irmã fez o concurso em 2017, né? Se não me engano. Olha aí, ó. Ela passou pelos momentos dela, né? Mas nunca perdeu a confiança. Existia uma palavra de fé, uma palavra na presença do Senhor. O exercício, o curso que ela fez para trabalhar com as crianças, né? Professora infantil, é o que ela exerce dentro da igreja. Se você for lá na Jardim Iguaçu, ela trabalha com as crianças. Porque foi promessa de Deus, né? E ela confiou, acreditou até ao último. Pode ver que Deus, ele testa a fé. Ele testa a confiança, a tua estabilidade. Você não pode ser estável com Deus. Ou você é ou não é. Você não pode, porque Deus conhece o coração. Então, veja bem, ela permaneceu fiel, passou por momentos difíceis, ao ponto até mesmo de faltar as coisas dentro da sua casa, mas Deus nunca deixou de prover. Mas estava no processo. Agora, há poucos dias de terminar o tempo do seu teste lá, que ela fez o concurso, há poucos dias de terminar o tempo do concurso, que ia ser validado pelo tempo passado, chamou ela e ela já está trabalhando. Então, irmãos,
É isso que Deus ele realiza. Nós não podemos viver pela vista, nós temos que viver por fé. Porque se você for viver, a Bíblia fala isso, né? Se você for viver pela vista, você vai olhar e você vai realmente se desesperar. Você não vai nem ficar triste, você vai desesperar, né? Mas se você acreditar, confiar nesse Deus, na palavra do Senhor, por isso que nós temos que ter a palavra no nosso coração, a leitura da palavra no nosso coração. Porque a mídia está aí, dando outras informações. Ontem eu assisti um pouco ali o jornal e vendo, né, o nosso sobre hoje as eleições que vai acontecer, né? Então a mídia hoje ela bombardeia você de uma forma tal, né, que você sente medo. Você recua, na verdade, né? E nós já peço para você já orar pelo nosso governo, né? Nossos governos aí, porque o negócio tá feio, irmãos. A pressão do mundo, a pressão para que se estabeleça aí a facilidade, se prevaleça tudo aquilo que contradiz a palavra do Senhor é forte. Tudo aquilo que contradiz a família, que bombardeia a família, presta atenção. Tudo que contradiz, tudo que vem jogado para a família, a Lu está trazendo uma palavra para te fortalecer, para você criar fé, para você ter uma posse daquilo que Deus tem para você. Mas se você for olhar aí pela mídia, a mídia circular, aí esses artistas, essas famosos que tem milhões e milhões de seguidores, né? Eu tô feliz porque nós alcançamos a 2.060 seguidores inscritos no YouTube. Mas esses artistas aí tem milhões, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não sei quantos milhões. E influenciam essas pessoas para erros, para escárnio da palavra do Senhor, para escárnio de Deus, para ir contra tudo aquilo que a família, tudo aquilo contra aquilo que Deus constituiu bênção para a família. Hoje, essas pessoas influenciadoras estão querendo desfazer. E nós temos aqui a palavra de Deus. Por isso que quando nós pedimos para compartilhar, é para que as pessoas venham a conhecer. E essas influenciadoras aí, eles pressionam a mente do jovem, a mente da família hoje, de muitas pessoas, elas são bombardeadas de uma forma tal que eles falam assim, realmente. Porque a influência, nós somos muito influenciáveis. Se nós não servirmos a Deus, automaticamente serviremos a outros. Nós vamos servir ao diabo, nós vamos servir ao mundo, nós vamos servir à carne. E automaticamente ao pecado. Nós somos assim. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, ela absorve isso. Automaticamente a palavra do Senhor mesmo diz. Então, vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Né? Esperarmos em Deus sim, mas ir à luta, porque o mundo não é do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas não foi criado pelo diabo. O povo de Deus, o mundo hoje ainda, tem temperança. Ela tem tempero, ela tem a luz, porque nós estamos aqui. Não é verdade, Lu? Sal, né? Se somos sal, porque a Bíblia diz que somos sal da terra e luz do mundo. Então, irmãos, para nós tomar posse, saber que nós temos, sim, nós temos aí a presença desse Deus poderoso. Então, se influencia com a palavra do Senhor.
Tome posse da palavra do Senhor, dos ensinamentos que estão aqui, para que você venha, essa palavra que a Luz está falando, é porque você se erga, se anime, porque a influência do inimigo vai levar você para baixo, vai levar você a ser pisoteado. A influência do mundo está assim. Os preços, política, sociedade, tudo corrupto, tudo sem esperança nenhuma. E essa palavra traz uma palavra de esperança, uma palavra de confiança nesse Deus. Lu? Aleluia. Então, como nós estávamos falando aqui, Deus, ele mostra, e lá fora eles estão exercendo. Eles estão exercendo tudo. E estão recebendo. Claro que aqui, para nós, tudo é mais difícil. Por quê? Porque para nós, a proposta de Deus é a salvação. Mas nós não somos dessa terra, mas nós estamos aqui nessa terra. E Deus criou todas essas coisas para o homem, que Ele fez lá no Éden. Né? E eles pecaram. Mas o poder de Deus não caiu com o pecado de Adão e Eva. Deus, ele não castigou. O que Deus falou para Abraão, para Adão, é falar: agora você vai lavrar a terra, vai suar. Não era assim. Agora você vai lavrar, você vai suar, e ela vai te produzir espinhos, né? Porque Deus, ele não amaldiçoou o homem, mas Deus amaldiçoou a terra. Gênesis 3. Mas está tudo proposto. E o que eu preciso para receber? É exercer a fé. Mas para que nós venhamos ter esta fé ao ponto de adquirir tudo que nós queremos, né? Ela tem que ser liberada diferentemente. É isso que Deus quer ensinar para Abraão, quando diz: Abraão, saia para fora, muda a tua visão. Porque qual é a tua visão que você tem? O lado sentimental de Abraão. Estava ali: eu não tenho filho, nunca vou ter filho. Como que eu vou ter filho? Olha a Sara é estéril, olha a Sara já está com tantos anos, não vai ter filho, não vai ter filho. Então ele tá num ciclo vicioso de negatividade. Deus fala: Abraão, saia para fora e olhe para onde? Para as estrelas. Olhe para o meu poder. Olhe para tudo que eu já fiz. Conte ela, se é que você pode contar. Deus, ele faz uma dinâmica, como eu falei aqui. Deus poderia usar muitos métodos para chamar a atenção de Abraão, mas Deus, ele quis mudar a visão de Abraão. Assim como hoje Deus quer mudar a tua visão. Deus quer tirar você só está olhando para as tuas improbabilidades, para as faltas. Você olha, né, para algo que você quer adquirir, mas aí quando você pensa em exercer a fé, você olha para o teu cartão de crédito, olha para a fatura: não posso. Não, eu não vou conseguir. Não, isso aqui não é para mim. Aí você crê que é para fulano lá, que nem vida com Deus tem, mas para você não tem. Você olha para a vida do fulano: mas aquele de lá trabalha em tal departamento, que não, ele consegue, eu não consigo. Porque a tua visão está naquilo. Esquece que você tem um Deus, como o próprio Abraão declarou: Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, meu Deus. Ele é Senhor, é Todo-Poderoso e Ele é meu. Você crê que este Deus, que é Senhor, que é Todo-Poderoso e que é teu, né, não pode fazer alguma coisa para te colocar na tua mão? Mas aí que Deus quer ensinar. Ele não quer que... Não é Ele que vai colocar na tua mão. Ele quer que você use a tua fé, que você libere. O que é esse liberar? É ter a certeza nesse Deus Todo-Poderoso, meu Senhor e meu Deus, que Ele pode fazer por você e faz por você. Traz para tua mão. Aí diz aqui no versículo 8, para nós terminar, que diz assim: Abraão, quando Deus, ele faz essa dinâmica, que Deus, ele faz uma dinâmica por método de visão com Abraão, muda a visão de Abraão. A palavra de Deus fala que Abraão creu no Senhor. Quando ele olha as maravilhas de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, ele fala assim que Abraão creu no Senhor. Eu tenho outra versão na minha casa que diz assim: e porque ele creu. Eu tenho outra versão que tá na minha casa, não sei se é de Nelson, que diz: e porque ele creu.
isso lhe foi creditado como justiça. Olha, o que é ser creditado? Foi colocado na conta de Abraão. Já existia. E só foi colocado porque Abraão creu. Então, quando Deus ele trabalhou num método tão profundo com Abraão, no intermédio de visão, de mudar a visão de Abraão, assim como ele quer mudar a tua visão hoje, foi tão profundo que a maneira com que Abraão creu é a maneira com que Abraão liberou a fé dele. Que fé? Esta fé que o mundo lá fora prega como energia. É uma fé diferente. Por isso que fé é dom de Deus e só recebe quem pede. Tem gente que pede tantas coisas, mas se deixar de pedir tantas coisas, sabe por quê? Porque Deus já fez. E tem que falar: Senhor, me dá fé. Eu quero receber fé para receber aquilo de lá que o Senhor já fez. É verdade. Aí a pessoa fica falando: Senhor, eu quero isso. Mas o Senhor me abre aquela porta, não, o Senhor já está tudo disposto. E fé, ele é dom. E sem essa fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque eu creio que Deus fica muito chateado dele criar tudo isso e você não ter fé para trazer para tua mão. É impossível agradar, hein? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus, para nós fechar, diz que Abraão creu. É porque ele creu no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça. Se você liberar essa fé que Abraão liberou naquele momento, né? Deus ele bate o martelo. Ser acreditado como justiça é nada mais nada menos que isso. Quando um juiz ele decide uma causa, o que ele faz? Pá, ele bate o martelo. E pronto. Ninguém mais tem o poder de revogar. E quando Deus ele bateu o martelo, diabo nenhum tem o poder de tirar da tua mão. Porque você creu, mas este tipo de fé. E Abraão creu. E porque ele creu, pá, Deus acreditou como justiça. Nem tenho tempo para terminar o resto do capítulo, que também já joga para outro assunto. Ficamos até aqui, até onde Deus quer falar conosco. Tenha esta fé aí. O que Deus quer falar, falou com a minha vida. Eu creio que Deus falou na tua vida. Eu quero que você entenda desta maneira. Deus ele não ama fulano, ciclano e beltrano, e quando chegou na tua vez, ele deixou que você fique se batendo nesse mundo. Tudo que Deus fez, a chuva ela cai pro bom e pro mal, né? Como eu citei lá, os poços de betume, o petróleo, tava lá. Deus ele fez pro bem, pro bom e pro mal, né? Você recebe, você pratica a tua fé, mas isso não te isenta de percorrer a terra. Isso não te isenta, porque esse já é um outro problema. Que a pessoa, ela acredita, mas só que daí ela quer que caia assim, ó, que caia um pozinho assim em cima da gente, que as coisas aconteçam, né? Então vai ter as suas experiências com Deus. Vai caminhar com Deus, vai percorrer a terra, vai estudar mais, vai pregar mais, vai falar mais, vai trabalhar mais, vai ser um servo do Senhor dentro da tua faculdade, dentro da empresa que você trabalha. Vai lá dentro da empresa que você trabalha e começa a falar do poder de Deus, né? No poder de Deus gerar fé nas outras pessoas. Do que você ser um crente. E quando você entrar, fica ó céus, ó vida, além de não glorificar, não agradar a Deus dentro. Daí a pessoa fala: mas eu não quero ser crente. A criatura só reclama, só murmura. Olha, enquanto você vê as pessoas que nem servem a Deus, chega com a melhor condução no serviço, e a gente serve a Deus. Mas por quê? Porque Deus é bom com aquele, não é bom com a gente? Salmo 73. Olhando, realmente Deus é bom. O salmista, os filhos de Coré, se eu não me engano. Realmente Deus é bom com Israel. Realmente, olha só ele falando. Realmente Deus é bom com o meu povo, com Israel. Mas quanto a mim, ele fala. Aí ele fala que olhando para o ímpio, o coração dele, os pés dele quase se desviou. Porque o ímpio tem comida. Por que o salmista estava pregando isso? Porque no dia em que ele compôs este salmo, foi o dia que o pai dele morreu e ele não tinha dinheiro
nem para comprar uma cova para enterrar o pai dele. Olha como que tá